Biografia de Hudson Taylor. Capítulo 2. A oração de uma mãe. Os meninos do trabalho estão certos, pensou Hudson Taylor consigo mesmo, enquanto seu pai continuava a ler. Eu vivo a vida mais chata de toda a Barnsley, provavelmente de toda a Inglaterra, porque eu tenho de ficar preso aqui ouvindo isto dia após dia. Ele estava ouvindo o pai ler a Bíblia, que seguia do mesmo ponto onde parara a leitura bíblica na noite anterior. Todavia, Hudson também não estivera ouvindo. Ele olhou em volta para as duas irmãs mais novas, Amélia e Louisa. Elas prestavam toda a atenção. Seus cabelos loiros pendiam em cachos firmes e havia uma expressão séria em ambos os rostos. Sua mãe estava sentada do outro lado da mesa, balançando a cabeça lentamente, concordando com o que o Sr. Taylor lia. Que chato! A mente de Hudson voltou ao dia em que começara a trabalhar no banco. Quão ingênuo ele tinha sido, pensando que os outros jovens atendentes ficariam impressionados com o fato de que em 1791 seu avô havia construído a primeira capela metodista da cidade de Penfold Hill, ou que sua família frequentara a igreja todos os dias daí em diante. Em vez de ficarem impressionados com a história de sua família, seu conhecimento bíblico e o fato de ele mesmo poder ler a Bíblia em latim, seus colegas de trabalho riram de sua fé infantil e começaram a desafiar tudo o que ele sempre presumira estar correto sobre sua religião. Presumira, essa era a palavra certa. Quando lhe contaram sobre Jesus e a fé cristã, ele presumira que a pessoa estivesse dizendo a verdade. Mas será que ela estava? E se não houvesse outra verdade? E se as pessoas crescem nisso apenas porque outras pessoas lhes diziam que deveriam acreditar? E quanto aos cristãos hipócritas? Os colegas de trabalho de Hudson sempre lhe lançavam essas perguntas. Eles estavam certos? Hudson bem podia pensar em algumas pessoas na igreja que se encaixavam com facilidade na categoria. Sua cabeça girava com pensamentos que nunca lhe haviam cruzado a mente até começar a trabalhar no banco 9 meses antes. Suas experiências eram tão rígidas, sua educação tão protegida e sua vida entediante. Em comparação, a vida dos jovens com quem ele trabalhava parecia cheia de promessas de aventura. Enquanto eles aproveitavam a vida, Hudson, com menos de 16 anos, estava preso em casa, sentado à mesa com suas irmãs de 12 e 8 anos, ouvindo seu pai tagarelar sem parar. Por último, Sr. Taylor fechou a Bíblia com uma batida sonora e fez uma oração final. Então ele se virou para Hudson e disse: "Desça as escadas antes de ir trabalhar hoje. Eu quero dar uma olhada nos seus olhos." Hudson assentiu com relutância. Seu pai não perdia nada. Os olhos de Hudson estavam doendo muito ultimamente, em especial quando tentava conciliar os livros contábeis no banco. Mas não queria dizer ao pai sobre o problema, pois no fundo suspeitava que seu problema nos olhos tivesse algo a ver com as lâmpadas a gás no banco. E uma vez que trabalhar no banco era sua fuga do tédio, não queria que os olhos doloridos se interpusessem entre ele e a recém-encontrada liberdade. Hudson desceu as escadas da sala de estar da família para a farmácia abaixo. O cheiro conhecido de ervas e de misturas cumprimentaram-no enquanto entrava no mundo de garrafas e caixas de pílulas do pai. Sr. Taylor acenou para ele vir sentar-se no banquinho da sala dos fundos. Ali ele examinava as doenças dos clientes, levantou as pálpebras de Hudson e olhou para um olho e depois para o outro através de uma lupa. Fez perguntas. Há quanto tempo seus olhos estavam doendo? Era pior de manhã ou de noite? Por fim, o diagnóstico foi emitido. Os 2 olhos de Hudson estavam inflamados com gravidade. Um problema sério que poderia deixá-lo cego. A única esperança de recuperação completa era o descanso total. Hudson ficou atordoado. Ele sabia que era bom demais para durar. Não haveria mais trabalho no banco, nem mais gargalhadas com os outros funcionários juniores. Em vez disso, ficaria preso em casa durante o dia todo, sendo cuidado pela mãe e irmãs. Era muito injusto.
Mas o que ele esperava? Tinha sido assim toda a sua vida. Toda vez que algo começava a dar certo para ele, ficava doente. E desde que seu irmão mais novo, William, e depois seu irmão bebê Theodore morreram, seus pais ficaram cautelosos em demasia. A vida já parecia de todo aborrecida, mas Hudson teve a sensação de que ficaria muito pior nas próximas semanas. Enquanto ficava deitado no quarto escuro, todo pensamento de aventura escapulia de sua mente. A água que escorria dos trapos molhados colocados sobre os olhos misturava-se com as lágrimas de autopiedade que lhe desciam pelo rosto. Ele podia ver a vida toda projetada diante de si e não era uma visão feliz. Como único descendente do sexo masculino, um dia seria o dono da farmácia. Porém, Hudson prometeu a si mesmo que uma coisa seria diferente. Não haveria mais leitura da Bíblia todas as manhãs quando ele estivesse executando as tarefas. Também não oraria com seus filhos. Se não aprendesse mais nada, seu tempo no banco lhe mostrara quão antiquadas eram essas ideias religiosas. Hudson se recuperou com lentidão e, quando os olhos estavam bons o suficiente, começou a trabalhar com seu pai. Ele estava feliz por estar de pé de novo e atuante, e ficou feliz que a dor houvesse desaparecido dos olhos. Mas agora que estava melhor, ele se ressentia de ter que voltar à igreja de novo com a família. Senhor Taylor costumava ser obedecido pelos filhos e ele se certificou de que Hudson se juntasse a eles todos os domingos. Todavia, a senhora Taylor podia ver a frustração crescendo no filho. Ela estava preocupada com ele e orava por ele todos os dias. 2 anos se passaram, e enquanto Hudson se instalava na rotina de trabalhar com o pai na farmácia, não conseguia abafar os sentimentos de frustração. Enquanto isso, a senhora Taylor continuava orando por ele. Às vezes, ações realizadas por pessoas diferentes em lugares e momentos diferentes podem se unir em um único momento e mudar por completo o curso de uma vida. Tal momento aconteceu para Hudson Taylor em junho de 1849, 2 anos depois de deixar o banco. A primeira ação foi tomada por sua irmã Amélia, que agora contava 14 anos. Ela admirava o irmão mais velho e estava preocupada com o afastamento dele de Deus. Ela decidiu fazer algo sobre o assunto. Em seu diário, anotou que oraria por Hudson 3 vezes por dia até ele encontrar paz com Deus. E, fiel à palavra, orava por ele sempre. O segundo evento aconteceu um mês depois, quando a senhora Taylor viajou para passar várias semanas em visita à casa da irmã. Enquanto ela esteve fora, finalmente teve algum tempo livre, algo que nunca parecia ter em casa, atendendo às necessidades da casa ocupada. Então ela decidiu passar uma tarde inteira orando por Hudson. Na mesma tarde, em sua casa, Hudson estava particularmente entediado. Ele sabia, porém, que se não parecesse ocupado, a irmã mais nova, Louisa, o incomodaria para brincar de bonecas de papel com ela. Ou pior, o pai acharia alguma tarefa para ele fazer. Então Hudson decidiu levar um bom livro para seu refúgio favorito, mas não conseguia encontrar nada que o interessasse na estante. Ele já lera todos os livros bons, de forma que conhecia partes de muitos deles de cor. Então ele viu um livreto religioso nunca avistado antes. Seu pai sempre estava coletando livros e dando-os aos clientes. Hudson sorriu para si mesmo enquanto tirava o livro da prateleira. Descobrira como esses livretos funcionavam havia tempo. A primeira parte trazia sempre uma história emocionante para obter o interesse das pessoas, e então a segunda metade trazia uma mensagem evangelística. Hudson já ouvira muitas mensagens evangelísticas em sua vida, então ele prometeu a si mesmo ler apenas a primeira parte do livro. Com o livro seguro com firmeza sob o braço e mantendo-se atento, no caso de Louisa descobrir seu refúgio, ele correu para o antigo armazém na parte de trás da propriedade e se acomodou para ler.
A mais de 70 quilômetros de distância na casa da irmã, a mãe de Hudson estava orando por ele com fervor. Depois de várias horas de oração, ela sentiu uma grande paz lhe sobrevir. Em algum lugar de seu coração, ela sabia que Deus havia respondido suas orações. Não sabia como acontecera, mas estava certa de que seu filho se tornara cristão. E incrivelmente isso havia ocorrido. Hudson começou a ler a história do livreto e ela o impressionou tanto que ele se esqueceu por completo da promessa de ler apenas a primeira parte do livro. Antes que se desse conta, também havia lido a parte do Evangelho. Enquanto lia, uma frase parecia saltar diante dele. A obra acabada de Cristo, dizia o livreto. E Hudson não conseguia tirar essa expressão da mente. Ele meditou sobre ela longamente. Se era um trabalho já acabado, então não havia nada que ele pudesse fazer, exceto aceitar o trabalho acabado. Então, no refúgio do antigo armazém, Hudson Taylor convidou Jesus Cristo a entrar em sua vida. Hudson deixou o armazém uma nova pessoa. A luta que havia travado durante tanto tempo, por fim foi resolvida. Pela primeira vez desde o início do trabalho no banco 3 anos antes, sentia-se em paz por dentro. Ele queria que sua mãe fosse a primeira a saber. E uma vez que ela ainda não voltara de visita à irmã, ele não disse nada a ninguém sobre o que acontecera. Passaram-se alguns dias e Amélia e Louisa observavam Hudson com fascinação. Algo sobre ele estava diferente. Por fim, Amélia perguntou o que havia acontecido e Hudson confiou a ela que ele se tornara cristão. Ele explicou não ter dito antes porque desejava que a mãe dele fosse a primeira a saber. E assim fez Amélia jurar que guardaria segredo. 2 semanas depois, a senhora Taylor voltou da visita à irmã. Hudson mal podia esperar para ver seu rosto e contar-lhe as boas novas. Ele escutou os passos dela na escada, abriu a porta e passou os braços em torno da mãe. Depois de quase matá-la espremida no grande abraço que lhe deu, soltou-a e anunciou que tinha algumas novidades maravilhosas para ela. A senhora Taylor deu um grande sorriso. Eu já sei o que você tem para me dizer, disse ela, balançando a cabeça. Você fez as pazes com Deus e tenho me alegrado com esse conhecimento há 2 semanas. Hudson recuou atordoado. Apenas uma pessoa no mundo sabia da sua conversão, e era Amélia. Ela tinha escrito à sua mãe? Como a senhora sabia? Ele perguntou. Amélia quebrou a promessa? Ela disse que não contaria a ninguém. A senhora Taylor riu. Não, eu não ouvi isso de nenhuma fonte terrestre. Eu estava orando por você enquanto estive fora. E enquanto orava, o Espírito Santo me fez saber que ele o escolhera. Hudson ficou aliviado pelo fato de a irmã não lhe ter mentido e ficou chocado com a certeza da mãe a respeito de sua conversão. Enquanto continuavam a conversa, Hudson soube que a mãe orara no momento exato em que ele entendeu o verdadeiro significado de ser cristão. Vários dias depois, Hudson pegou o que ele pensara ser seu caderno para verificar algo escrito nele. Assim que o abriu, percebeu que pegara o caderno de Amélia por engano, mas antes que pudesse fechá-lo, uma mensagem com o nome dele lhe chamou a atenção. A passagem era uma nota no diário em que ela prometia orar por ele 3 vezes ao dia, até vê-lo se tornar um cristão. Estava datado exatamente 1 mês antes de ele pegar o livreto e lê-lo no refúgio. Hudson ficou maravilhado. Deus de fato respondeu às orações. Ele se viu perguntando o que aconteceria depois no novo mundo da fé que ele havia entrado.